E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Na aula passada, nós falamos sobre a base molecular da vida, isto é, sobre os principais elementos e componentes que constituem os seres vivos. Falamos em relação ao grau de complexidade dos compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, e que o principal elemento que constitui os compostos orgânicos é o carbono, mas que nem todo elemento que é feito por carbono é orgânico. Por exemplo, o CO2. CO2 é o dióxido de carbono, é feito por carbono, mas não é orgânico, é um composto inorgânico. Vimos também que os principais elementos que constituem a matéria orgânica são o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Passamos até o macete. CHONPS, C-H-O-N-P-S. C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo e S, enxofre. Então esses são os principais elementos que constituem a matéria orgânica. Falamos também que todos os seres vivos são constituídos por água, no caso dos seres humanos, entre 75% e 85% de água, sais minerais, vitaminas, proteínas, glicídios, que são os carboidratos, e os ácidos nucleicos, que é o nosso material genético, que também é feito por um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Teremos uma aula específica para cada um desses componentes. Na aula de hoje, nós voltaremos a falar sobre os sais minerais e falaremos sobre a água e suas propriedades. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! No final da aula passada de Biologia, nós falamos sobre os sais minerais, mas devido à sua importância, voltamos a falar sobre as suas fontes e funções. Lembrando que alguns são considerados macronutrientes. O que significa isso, professor? É que precisamos de mais de 100 miligramas. Outros são micronutrientes, ou seja, precisamos de até 20 miligramas por dia, ok? Mas não é interesse do vestibular saber quais deles são macronutrientes e quais deles são micronutrientes. Se é você que vai estudar na área de saúde, aí você é futuro médico, enfermeiro, você vai saber quais desses sais minerais são micronutrientes e quais são macros, ou seja, quais devemos consumir mais de 100 miligramas e quais devemos consumir menos ou até 20 miligramas. Vamos lá? Então vamos ver aqui, ó. O cálcio. Lembrando que o cálcio ele não aparece na forma cálcio, ele aparece na forma de um íon. Nesse caso aqui é um cátion. Professor, o que é um cátion? Cátion é um íon que perdeu elétrons. Nesse caso, aqui, esse íon cálcio aqui, ele perdeu 2 elétrons, por isso que está Ca+2. A gente absorve ele dessa maneira. Ele é importante para nós como um cátion, tá bom? Então tá aí a forma como cada um é absorvido pelo nosso organismo. O cálcio é bem comum a gente vir falar dele, ele é componente dos ossos e dos dentes. Conseguimos absorvê-lo através do consumo de leite e seus derivados e também de vegetais verdes. O cálcio não só é importante para a estrutura dos nossos ossos, ele também é importante para a coagulação sanguínea, ok? Cloro, Cl-. Esse ânion é encontrado no líquido extracelular, ou seja, no nosso sangue. Ele serve para manter o equilíbrio do pH sanguíneo, tá? Nosso sangue não pode ficar nem muito ácido, nem muito básico. Ele fica entre 7,8, 7,75, 7,65. Então, o nosso sangue é um pouquinho básico, mas ele não pode ficar ácido, senão é conhecido como uma doença chamada acidose, tá certo? Então, o cloro serve para manter e regular esse pH, tá? É encontrado no sal de cozinha, né? Um dos componentes, que é o NaCl, o cloreto de sódio. Então a gente obtém cloro ainda bem facilmente. Enxofre é o S2-. Onde é que eu encontro e qual a função dele? Bom, eu encontro em carnes e legumes, principalmente de cor verde. Ele auxilia na síntese proteica, né, e na atividade metabólica. Então é importante o enxofre aí. Também posso encontrar nas carnes e nos legumes. O ferro também é bem comum, a gente vai falar sempre no ferro, né? O ferro 2+. Ele é um componente e auxilia as hemoglobinas. Então, se ele auxilia a hemoglobina, e a hemoglobina é a principal estrutura responsável por nossa respiração, então o ferro também contribui com a respiração. Então o ferro contribui diretamente com a respiração. Ele auxilia o acoplamento das moléculas de oxigênio, quando a gente respira, na hemoglobina. Então se a gente tem falta de ferro, consequentemente você vai ter alguma dificuldade respiratória. Ele é encontrado na carne, eu coloquei fígado, o fígado também é um tipo de carne. O fígado também é muito rico em ferro. E também na gema do ovo. O outro é o flúor. O flúor também é muito comum, a gente vai falar nos dentistas, aplicação de flúor e tal. Então a água fluorada a gente toma. Para quê? Para combater a cárie e é um componente dos nossos dentes. Nós temos sim o flúor naturalmente, mas a gente precisa consumir mais flúor para evitar e combater as cáries, ok? Fósforo. Então o fósforo não é encontrado sozinho, né? Ele é encontrado ali no fosfato, PO4 3-. Ele é um dos componentes do ATP, então molécula de energia, sem fósforo, sem energia, beleza? Também faz parte do nosso material genético, do DNA e do RNA. Então o fósforo é de fundamental importância. Tá aí, onde é que encontramos o fósforo? No leite, carne e cereais. Iodo.
e menos. Ele regula os hormônios da tireoide e auxilia no nosso metabolismo. Falamos sobre isso, né? O metabolismo são as reações de catabolismo e as reações de anabolismo, quer dizer, síntese de algo ou quebra de algumas substâncias, ok? É encontrado nos frutos do mar e também no sal de cozinha. Hoje o nosso sal ele é iodado, né? O governo brasileiro regulamentou que é necessário que o nosso sal tenha iodo, porque antigamente, pela falta de iodo, as pessoas acabavam desenvolvendo bócio, né? Aquela doença onde a pessoa, acho que a glândula tireoide acabava inchando, então a pessoa ficava com um caroço aqui pela falta de iodo, e é irreversível. Então, hoje é regulamentado que o nosso sal é iodado. O magnésio é coenzima, então se ele é coenzima, ele é fundamental, ele é importante, porque as enzimas, elas são proteínas, e as enzimas também atuam na questão do metabolismo, né? Elas auxiliam principalmente na quebra de algumas substâncias, então o magnésio é importante também para o funcionamento dos nervos e os músculos. É encontrado em cereais e vegetais verdes. O potássio também é comum e o potássio é muito famoso, né? Onde é que eu encontro o potássio? No interior das células. Professor, o potássio é aquele que ocorre, é devido a ele que ocorre a bomba de sódio e potássio? Exatamente, então a bomba de sódio e potássio é fundamental. Então se a gente está falando do potássio, logo aqui abaixo também tem o sódio. Então esse cara é o que tem mais no interior da célula, esse cara é o que tem mais no exterior da célula. O potássio também é importante para a contração muscular, pessoal. Olha, come banana, porque tem muito potássio e aí vai evitar que você fique com cãibra, ou então toma água de coco, porque também tem potássio. Então esses dois sais minerais são importantes porque eles atuam na bomba de sódio e potássio. Professor, e o que é a bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, ela funciona para manter o gradiente de concentração iônico fora e dentro da célula, ou seja, manter a pressão. No caso da bomba de sódio e potássio, ela funciona contra o gradiente de concentração, expulsando o sódio para fora e colocando o potássio para dentro, para que mantenha o equilíbrio dentro da célula e fora da célula. Falaremos mais isso em assuntos adiante, quando a gente falar de osmose e tal. Como ela é contra o gradiente de concentração, ela vai gastar energia, ela vai gastar ATP, e a gente acabou de falar, vai gastar fosfato. Então percebe como uma boa alimentação rica em sais minerais é importante para que o nosso organismo funcione de forma correta, né? Mantendo a homeostase. Zinco Z2+, enzimas e digestão, é encontrado onde? Em diversos alimentos, então é muito fácil encontrar o zinco. Meus queridos, então tá aí mais uma vez, a gente volta a falar dos sais minerais, toque em alguns sais minerais para que você lembre das suas funções e das suas fontes, ok? Falou em sais minerais vestibular, é lembrar das funções e lembrar das fontes. Agora falaremos sobre o mais importante e um dos mais abundantes constituintes dos seres vivos, que é a água. Cerca de 70% a 85%, no caso dos seres humanos, da nossa estrutura, ela é composta por água. Uma molécula relativamente simples, né? H2O. Apesar de simples, muito importante. A gente vai entender por que ela é um solvente universal. Por que ela é considerada parcialmente polar. Toda molécula ela é neutra, ok, beleza. Mas no caso da água, ela é parcialmente polarizada. Como assim, professor? Ela tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa. E isso é importante, porque ela acaba dissolvendo facilmente várias substâncias, né? Mas lembre que polar só dissolve polar, ok? E também é o seguinte, essa polaridade, essa parcial polaridade da água faz com que ela mantenha uma adesão entre essas moléculas, formando as famosas pontes de hidrogênio. Lembre, as ligações iônicas e ligações covalentes só ocorrem dentro da molécula. As pontes de hidrogênio, ela ocorre entre moléculas diferentes. Então, quando eu pego duas moléculas de água, a gente vai ver aqui no quadro daqui a pouco, as duas moléculas de água, elas se aderem, né, formando até uma tensão superficial. É por isso que é comum que você vê alguns insetos caminhando sobre a água. E aí se você tocar na água onde ele está caminhando, não precisa nem tocar no inseto. Você toca na água, você quebra um pouco daquela tensão superficial, o inseto afunda. Então o inseto consegue caminhar sobre a água. Aquelas pessoas também que tentam gravar aqueles vídeos correndo sobre a água, eles conseguem caminhar algum tempo sobre a água devido à tensão superficial. Essa tensão superficial é causada pelas pontes de hidrogênio. Então quando você vai lá e toca na água, você acaba diminuindo um pouco essa tensão, quebrando essa tensão superficial, rompendo um pouco dessas moléculas, então por isso que os insetos acabam afundando. Lembre que a água é conhecida como solvente universal, né? Porque ela dissolve facilmente, por exemplo, no caso do NaCl, o cloreto de sódio. Devido a ela ter essas partes, essa polaridade, né? A parte positiva e a parte negativa, ela acaba puxando o sódio, né? A parte negativa dela acaba comprimindo o sódio e a parte negativa dela, ou melhor, a positiva dela, acaba segurando o cloro. É por isso que quando você joga sal na água, ela separa o NaCl, o cloreto de sódio, em íons sódio, Na+, íons cloro, Cl-, ok? É devido a essa polaridade. E também
O nosso sangue é uma solução aquosa, o que está dentro da nossa célula acaba sendo uma solução aquosa, onde tem outras substâncias dissolvidas, aminoácidos, glicídios e até algumas moléculas maiores como as proteínas, né? Então vamos acompanhar aqui um resumo sobre a água, tá certo? Tá aqui a molécula da água, a molécula de H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Tá aqui uma molécula simples, o ângulo entre esses dois átomos de hidrogênio, já que eles ficam positivos. Professor, por que eles ficam positivos? Lembra da ligação iônica e da ligação covalente? Nós estudaremos em química que existem elementos que são muito eletronegativos, ou seja, têm a capacidade de atrair os elétrons, principalmente quando ocorre esse tipo de ligação. Então, nessa ligação, que é uma ligação covalente, ou seja, é um compartilhamento de elétrons, não uma doação, um compartilhamento. Quem tem tendência de trazer o elétron mais para perto dele é o oxigênio. Lembra que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada? Veremos isso em química. Então, como ele tem 3 elétrons, ele precisa de 2 para alcançar a estabilidade. Ele pede emprestado esses 2 elétrons a quem? Ao hidrogênio. Então, como os 2 elétrons do hidrogênio, cada hidrogênio vai mandar um, e ele vai compartilhar e ficar mais próximo do oxigênio, logo o oxigênio fica parcialmente negativo. No geral, essa molécula ela está neutra. Mas, como os elétrons compartilhados aqui, os elétrons compartilhados estão mais próximo do oxigênio, esse oxigênio fica parcialmente o quê? Negativo. Logo, os hidrogênios ficam positivos. E por eles ficarem positivos, há um afastamento entre eles, formando um ângulo aqui de 104,5 graus. Tá, professor, essa informação é relevante para o vestibular? Depende do vestibular, tá? E que esse afastamento, a importância está nisso, né? Ocorre porque esses dois átomos de hidrogênio ficam parcialmente positivos. Então, assim, é importante que você saiba, por isso que ela não é uma molécula linear. Lá em química você vai estudar isso, aí você vai ver, poxa, por isso que ela tem esse formato angular, ela não é linear devido a isso. Professor, e as tais pontes de hidrogênio, o que é isso? Amigo, veja bem, eu escrevi 2 moléculas de água aqui. Perceba que esse hidrogênio está carregado positivamente e o oxigênio fica parcialmente negativo. Então a tendência é o quê? Que haja uma atração mútua entre eles. Então essa atração aqui vai gerar o que nós chamamos de pontes de hidrogênios. Então, ponte de hidrogênio é isso aqui, é uma atração entre o hidrogênio de uma molécula de água com o hidrogênio de outra. Assim como esse oxigênio vai ser atraído por esse outro hidrogênio e aí a gente forma outra ponte de hidrogênio. Se tivesse outra molécula de água, então formaria várias pontes de hidrogênio. Isso gera uma coesão e a tal da coesão deixa as moléculas mais rígidas, onde gera a tal da tensão superficial que a gente falou anteriormente. Você pode quebrar essa tensão superficial, como eu disse, apenas com um pequeno toque, você quebra um pouco daquela tensão superficial, aquele inseto, coitado, que estava andando sobre a água, acaba afundando, tá certo? Então, é devido às pontes de hidrogênio que a gente tem aqui, ó, a tensão superficial, devido à coesão das moléculas. Mas vamos para cá, continuando. Ó, pessoal, aí eu coloco aqui sal de cozinha, tá bom, beleza. Então, esse sal de cozinha tá aqui um cristal de NaCl, né, o sal de cozinha. Professor, e aí quando eu boto sal de cozinha, ele se dissolve formando uma substância homogênea, né? Por que ele forma uma substância homogênea? Porque não fica o grão de sal, na verdade ele fica dissolvido em íons, né? O Na+, e o Cl-. Por que, professor? Olha, eu representei o Na+, pretinho, e o Cl-, essa parte branquinha. A água, lembra que a água tem a parte negativa e a parte positiva? Então é isso. A parte negativa da água vai atrair quem? Vai atrair o sódio, então o oxigênio vai se encarregar de puxar o sódio. Então eu desenho aqui o pretinho bem pertinho das bolinhas vermelhas, porque essas partes negativas vão tentar puxar esse íon sódio. E já as partes positivas, os hidrogênios, vão puxar quem? O Cl-. Então vai fazer com que se dissolva. Interessante isso, que está conectado até, galera, com a questão de física em força eletrostática, né? A força eletrostática, a questão da constante eletrostática. E quando você joga na água, geralmente nós estudamos a força eletrostática no vácuo, e aí quando você joga na água, a constante eletrostática ela diminui. Como a constante eletrostática diminui, a força entre esses dois íons também diminui. Então aquela força eletrostática lá da lei de Coulomb, FK, Q1, Q2, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado, funciona aqui, ó. Elas estão presas por causa da força eletrostática. Então no ar, como a força eletrostática é forte, eles se mantêm unidos, NaCl. Joguei na água, a força eletrostática diminuiu. Com a ajuda do oxigênio e do hidrogênio puxando cada um desses íons, então eu dissolvo o NaCl em cátions Na+, e ânions Cl-. Tranquilo essa parte? A parte molecular aqui da água, tá certo? E vamos agora
para algumas características importantes da água, né? Substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas. O próprio termo já descreve muita coisa. Filia vem de amor, de amizade, de gostar, né? Então, hidrofílicas, que gostam de água. Substâncias que gostam de água, por exemplo, proteínas. As proteínas, eu pego 2 aminoácidos aqui, ó, tem um exemplo de 2 aminoácidos, e aí eles terminam de um lado em OH e aqui hidrogênio ligado ao nitrogênio, né? Então tá aqui. 2 aminoácidos. Quando eu vou juntar 2 aminoácidos para formar uma proteína, o que é que acontece? Desidratação. Se o OH se liga ao hidrogênio, liberando o que? Essa água aqui, ocorreu a desidratação, e uma síntese de proteína. Juntar 2 aminoácidos, juntar é sintetizar. E também a água é importante nessas reações porque ela pode ocorrer reações de hidrólise. Quando você vê a palavra lise, lembre de quebrar. Lise é quebrar. Então, hidrólise é a quebra através da água. No caso das reações de hidrólise, no caso da quebra, ocorre muito com açúcares, moléculas grandes. Por exemplo, a sacarose. A sacarose, quando ela é quebrada pela água, ela é quebrada através da água, eu formo glicose e frutose. Então, eu pego um açúcar grande, quebro em 2 açúcares, 2 glicídios menores, a glicose e a frutose juntos, que eram a sacarose. A sacarose foi quebrada através da água, logo foi uma reação de hidrólise. Essa proteína foi a junção de 2 aminoácidos, logo foi uma síntese por desidratação, ok? Logo você entende que proteínas e açúcares, ou seja, carboidratos, eles têm uma afinidade com a água, eles gostam de água, eles são hidrofílicos. Os sais minerais que a gente estudou no início da aula também são hidrofílicos, eles têm afinidade, eles precisam da água, né? Agora, hidrofóbicos são os lipídios, a gordura. Como elas são moléculas que não são polares, olha, elas são apolares, então lembre, polar só dissolve polar, apolar só dissolve apolar. Então é interessante que a água ela não consegue dissolver a gordura. É por isso que quando a gente está lavando o prato a gente precisa do sabão. O sabão é a parte apolar. Então eu pego o sabão para dissolver a gordura e eu uso a água para retirar toda a sujeira. Percebe como está tudo conectado? Então tá aí, ó. Hidrofílico, quem gosta de água, proteína, açúcar e sais minerais. Hidrofóbico, quem não gosta de água. Melhor exemplo, os lipídios, as gorduras, são moléculas apolares, né? Não tem polo nenhum. Regulador térmico, é importante a gente saber muita coisa sobre a água. Por que a água é um regulador térmico? Amigo, a água tem uma grande capacidade térmica, quer dizer que a água consegue absorver muito calor sem aumentar a sua temperatura. Então eu consigo ficar muito tempo no sol sem que a minha temperatura aumente. Então a água tem uma grande capacidade térmica, isso mantém nosso equilíbrio térmico, a gente consegue manter, né? Somos seres homeotérmicos, conseguimos manter nossa temperatura em 36,5 devido à grande quantidade de água que nós temos. É importante que você saiba algumas informações também sobre a água, como ponto de fusão, ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é em 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é em 100 graus Celsius. Quanto mais informações sobre a água você tiver, melhor. Por exemplo, calor específico da água. Professor, o que é o calor específico? Estudaremos em detalhe em física, mas lembre, calor específico é uma quantidade de calor necessária para aumentar 1 grama, 1 grau Celsius. Então se eu pegar 1 grama de água, para aumentar esse grama 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria. Então o calor específico da água é 1. Lembre, água, grande capacidade térmica, aguenta muito calor sem aumentar a sua temperatura. Seu calor específico vale 1, tá certo? A tensão superficial, que a gente já falou, a questão dos insetos andarem sobre a água, aqueles vídeos que a galera posta na internet andando sobre a água com a sandália grande ou com um tênis, né, que não infiltra a água, tênis de borracha e dá aquela velocidade devido à tensão superficial. E a capilaridade, é importante você lembrar da capilaridade em relação ao transporte de seiva, né? Quando estivermos falando sobre o funcionamento das plantas, né, o transporte de seiva bruta, ele ocorre contra a gravidade, então a gravidade quer que tudo vá para baixo. E é devido à capilaridade que a seiva bruta, né, vem chove e tal, todos os nutrientes que estão aqui embaixo, eles conseguem subir por capilares, né, que são microvasos, e conseguem transportar a seiva bruta contra a gravidade. Então, a capacidade de absorção, por exemplo, da água, é devido à capilaridade da água, por isso que no algodão a água consegue passar por microespaços e o algodão acaba absorvendo. Alguns tipos de tecido eles conseguem ter uma maior capacidade de absorção, é devido à capilaridade da água. Então tá aí, meus queridos, as principais informações aí sobre sais minerais. É importante que você revise as fontes e as funções de cada sal mineral e um resumo geral sobre toda a questão da água, todas as características, o que você precisa saber em relação ao vestibular sobre a água, ok? Caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários ou você pode me procurar pelas redes sociais. Tire suas dúvidas, faça seu comentário e visite sempre o nosso canal, né? Esse é o canal Exatamente. Eu sou o professor Edgar Rafael.
Fiquem com Deus e lembrem-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.